onde eu tenho sempre aqui, às sextas-feiras, uma sim, uma não, né? Alternadas, o nosso advogado especialista em tributos no agronegócio, Eduardo Berbiger. Bom dia, Berbiger. Bom dia, Tavinho. Prazer estar de volta. Bom, tá em Curitiba? Estou em Barra do Garças, Mato Grosso. Oxi, Divisa com Goiás. tá longe hoje, hein? Hoje tá em cima, hein? Tá quente aí a temperatura? Aí sempre é Está mais quente, né? Tá quente aí o tempo. agradável, em torno de 28, 26, 28 graus. Bom, bom. Mas de Barra do Garças, ou de Curitiba, ou daqui de São Paulo, ou de qualquer lugar, a gente tem aqui falar da crise que acontece entre governo Lula e Congresso. O Silmar mesmo disse hoje que nunca viu um negócio desse na vida dele, do Supremo. Eu estou falando já em cima da decisão, agora recente, depois das 10 da manhã, do ministro Alexandre de Moraes, de falar: para com tudo e vem conversar aqui, na nossa frente. Os dois lados. Vai até o presidente Lula lá, vai presidente do Congresso, vai presidente do Senado, vai todo mundo lá dizer o que é que está acontecendo. E eu também confesso que eu nunca vi uma crise institucional desse tamanho, porque é uma birra que parece birra de criança. Um bate o pé querendo, o outro bate o pé dizendo que não dá, e existe uma série de interesses aí de ambos os lados e de todas as partes por esse eu quero e esse eu não deixo, entendeu? E eu falo que parece birra de criança e institucionalmente compromete o país sob todos os aspectos aí, botando esse OF numa crise como nunca se viu e obrigando o ministro a dizer: ou vocês vêm conversar aqui, aí o Barroso já completou, ou se não tiver acordo, nós é que vamos decidir. E aí, o que você acha disso tudo, BBG? Eu acho mais um absurdo, uma vergonha. Ah, nós sabemos que o Centrão, né, ele sempre cobra uma fatura, eles nunca fazem nada em benefício da população. E agora, com a queda vertiginosa da popularidade do governo, eles estão brigando, o Congresso está brigando com o governo, o Centrão, né, que é a base, porque quer mais emendas, mais cargos, mais dinheiro, enfim. E acabam não chegando num consenso, e até porque também o Centrão está querendo achar um jeito de desembarcar do governo em virtude da queda de popularidade. Então vira essa rusga. Eu confesso que, analisando a decisão do Alexandre de Moraes, é uma decisão meio inusitada. Eu não tinha visto ainda o Supremo chamar por uma audiência de conciliação o governo federal, a Câmara, né? Inclusive o próprio Supremo vai se envolver. O Supremo não é o poder moderador, né? Da Constituição da época de Império existiam 4 poderes, né? Hoje nós temos o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, e na época existia também o poder moderador, quer dizer, agora o Supremo resolve tudo, então, inclusive fazer uma mediação entre governo federal e Câmara dos Deputados, Senado, enfim, é um absurdo. Na minha opinião, eu já manifestei a minha opinião, muitos dizem que a atribuição de legislar sobre o OF é do Executivo, eu discordo, existem os limites legais e o governo não poderia fazer esses aumentos como quis por decreto. Então, o Congresso está certo em não dar seguimento ao aumento do IOF e a competência legislativa é do Congresso. O Supremo não tem que fazer mediação nenhuma. O Congresso não quis levar adiante, o governo que entra com uma ação, como fez, e o Supremo que fique no seu papel, não legisle, né, decida, mas entenda que essa competência é do Congresso e não do governo federal. E se o governo não está contente com a decisão do Congresso, paciência. Isso faz parte da vida. Pois é, mas olhando assim, analisando o que você disse, o que a gente pensa, como é que a gente tem visto isso, acompanhado, a gente vê que parece que está todo mundo achando que está certo, né? O governo está certo aumentando a alíquota indevidamente, o Congresso fazendo birra lá e batendo o pé e dizendo não, porque eu quero um favor disso ou daquilo, senão eu não vou autorizar, e o Supremo ficando com a banana quente na mão numa decisão inédita, até como você disse. Eu nunca vi isso. Eu também não, o Silmar também viu, acho que ninguém nunca viu. O Supremo não sabe o que fazer. O Supremo que você falou, entrou no lugar assumiu as funções do órgão moderador, que era o quarto poder de antes. O Supremo não sabe o que fazer? Que baita confusão, BBG. Pelo que eu entendi que você disse, parece que o governo pediu muito
e o Congresso também está exigindo muito. Então, você, como advogado tributarista, pode me dizer, dá para ter um consenso, dá para ter um meio termo que não prejudique tanto o país, nem de um jeito e nem de outro? Dá para conversar? Está difícil, Tavinho. E outra, porque as razões são erradas. Se o Congresso tivesse derrubado o aumento do IOF por convicção, estaria certo, na minha opinião. Não cabe mais aumentos de tributos, nem de IOF, nem de qualquer outro. Porque nós já repercutimos aqui que o ano passado nós tivemos um aumento da arrecadação de 10%, um aumento real, né, da arrecadação federal. Isso nos 30 anos dos quais são medidos os números, nunca aconteceu. Então o governo tem que gastar direito e não ficar querendo aumentar tributos. Agora, qual é o problema? Isso não é feito por convicção, é cada um querendo defender o seu lado. O Congresso está fazendo birra porque quer mais dinheiro, mais emendas, mais espaço no governo, enfim. Não é por convicção, não é por entender que a população brasileira não suporta mais aumento tributário. E o governo, naquele seu papel, né, querendo mais dinheiro, popularidade em baixa, estamos aí quase entrando em ano eleitoral, o governo precisa de dinheiro para gastar, para distribuir obras, Bolsa Família, né? Enfim, várias outras questões. Então é cada um querendo defender o seu lado. E ninguém, na verdade, pensa na população, pensa no contribuinte, pensa no que é melhor para o país. É uma briga de egos e uma briga de interesses, isso que é o pior. Falou analisando do ponto de vista jurídico, né? Eu quero porque eu sou o governo, eu preciso. E eu quero porque eu sou o Congresso, eu também tenho necessidades. Mas nós não vamos conversar. Então, o que eu estou pedindo é você acha que é muito e o que você não quer dar, eu acho que você está sendo intransigente. E tudo por motivos pessoais, tanto o Congresso quanto o governo. E aí gera a batata quente para o governo. Agora eu estou fazendo aqui o papel de mediador e de analista do que você disse. Gera a batata quente para o Supremo, que também não sabe o que fazer e chama todo mundo para conversar numa situação inédita. Então, se fosse por justa causa e por direito, estaria correto, mas é por vaidade, por ego, é por motivo pessoal de ambas as partes. Então, ninguém tem razão, né, BBG? O lógico não está prevalecendo. Exato, ninguém. E o Supremo deveria saber o que fazer, simplesmente decidir sobre a ação. Na minha opinião, a ação é totalmente inepta, essa ação da AGU, o Supremo deveria recusar, mas poderia conceder uma decisão favorável ao governo, se assim entender. O problema é que o Supremo não tem que ter essa dúvida e chamar todo mundo para conciliação. É outro absurdo. É o Supremo, mais uma vez, querendo interferir na vida política aí do país e querendo ser o grande salvador da pátria, ser o grande poder acima de todos os outros. Isso eu acho um erro gravíssimo. O Supremo teria que analisar a ação. Tem fundamento? Concede a decisão. Não tem, para não perder a linha, né? para não perder a linha de raciocínio e ficar no ponto, então é o seguinte: o Supremo deveria decidir. Aí o Supremo deveria dizer para o governo: ó, você está pedindo é muito, não pode. Aí deveria dizer para a Câmara: ó, o que você está negando é muito. Também não pode negar muito. Então é o seguinte: como Supremo, eu decido que vai ser metade dessa alíquota e ponto final. Seria isso. Exato. O Supremo teria que decidir com base nos fatos. Sim, não, quem tem razão, sob a ótica da Constituição e pronto. Não ficar confuso e chamar para reunião de conciliação. A decisão o papel do Supremo, do juiz, né, dos tribunais, é a decisão. Analisa os fatos, analisa o argumento da Advocacia Geral da União, analisa a contestação e decide. Tem razão o governo, como tu dissesse? Ou não, está pedindo muito? Tem razão o Congresso? Não, deveria deixar o Executivo legislar sobre o IOF. Pronto. Essa teria que ser a decisão do Supremo. Não essa confusão aí que estão fazendo. Mais uma, né? Mais uma, na verdade. Mais uma. Entre tantas que não se resolvem. Aliás, mesmo porque isso atrapalha uma série de coisas dentro do nosso negócio, que é o agronegócio. E essa tarifa, esse imposto de IOF para cima, ou para mais, ou para menos, ou para baixo, enfim, isso acaba influenciando também em decisões a serem tomadas no agronegócio em função de custos e financiamentos e tudo mais. E entra junto aí a questão da reforma tributária, né, BBG? Exato. Tive a oportunidade de participar de um grande evento do agro, CC Agro, Top Farmers, em Campinas, essa semana.
onde debatemos a reforma tributária. Estava o professor Ives Gandra Martins também, o Leonardo Loubeck, é o tributarista da Sociedade Rural, e falamos sobre a reforma tributária. Quais foram os pontos principais, né? Aquilo que nós já dissemos algumas vezes aqui, que vai haver um aumento de carga tributária por agro inevitável e vai haver uma complicação em vez de uma simplificação. Nós vamos conviver com dois sistemas tributários durante 7 anos e, por exemplo, o produtor rural, pessoa física, que hoje não é contribuinte nem de PIS, COFINS, nem de ICMS, o ICMS normalmente não é pago, vai passar a pagar, sim, IBS, CBS, e numa alíquota de aí, em torno de 11%, uma alíquota alta. Então, vai gerar necessidade de contabilidade diferente. O produtor rural, que hoje se preocupa mais com o imposto de renda, o produtor pessoa física, vai precisar gerir como uma empresa, vai precisar ter uma contabilidade que apure lucro real, que apure entrada de créditos e débitos. Isso é um custo alto, uma burocracia, uma complicação comparando com o atual sistema. E isso vai se refletir também no produtor pessoa jurídica, enfim. O Leonardo definiu muito bem a reforma. Ele falou: vocês vão trocar, falando para os produtores, né? 5 tributos que hoje vocês não pagam por 2 que vocês vão efetivamente pagar. Porque hoje o produtor não paga IPI, não é indústria, não paga ISS, não é serviço, não paga PIS e COFINS porque tem benefícios e o ICMS, na maioria dos casos, é diferido também, não há o pagamento. Então o Leonardo conceitou muito bem, vão trocar 5 que não pagam por 2 que vão pagar. E isso, além do aumento tributário, vai ter um aumento de burocracia, necessidade de sistema, necessidade de controle, e a reforma está uma confusão. Não conseguiram nem formar o comitê gestor, que é o órgão que vai gerir, né, o dinheiro, deveria ser formado por 27 representantes dos estados e 27 dos municípios. Os municípios já não chegaram num consenso e não indicaram ninguém. Imagina 5.500 municípios, arredondando, para indicarem 27 pessoas. Né? Então, está tudo errado. A reforma foi mal concebida, foi feita às pressas, assoldadamente, não se discutiu o básico, não sabemos nem a alíquota ainda, e a reforma já está andando. Então, o prejuízo para o agronegócio como um todo vai ser muito grande, tanto em termos de custo quanto de complicação, de burocracia, enfim. Infelizmente, não é a notícia que gostaríamos de dar, mas é o que está acontecendo. Como você disse, citando aí o Leonardo, vocês vão trocar 5 tributos, dos quais alguns vocês não pagam, por 2 que vocês vão obrigatoriamente pagar e pagar a gente para poder apurar esses impostos. E aí, meu amigo, vocês vão ver com quantos paus se faz uma canoa, literalmente, para aproveitar o ditado que é bem antigo, porque é bem isso mesmo. Constituição de empresa é uma coisa completamente diferente de ações de pessoa física. É um outro negócio, é um outro mundo ao qual os mortais não têm acesso, tanto que precisam de advogados, de juristas, de contadores, de economistas, enfim, não dá para gerir sozinho uma empresa. E aí o custo vai lá para cima. Né? Exato, e até o Terra Viva, que tem uma audiência gigantesca no meio do agronegócio, está prestando um serviço, e eu vou fazer agora alguns módulos aqui nas próximas semanas sobre a reforma, porque nós fizemos algumas entrevistas com produtores lá no CC Agro, e nós vimos que o grau de desconhecimento é muito grande sobre a reforma. Alguns achando que a reforma seria benéfica, que traria simplificações. Então, nós vamos esclarecer os produtores, os empresários do agronegócio, com as verdadeiras implicações disso. Então, se você concordar, claro, nas próximas semanas vou fazer alguns recortes da reforma, mostrando os impactos, mostrando as alíquotas e mostrando os prejuízos que isso vai causar para o agronegócio, para que, como a sua audiência é fantástica, para que a gente possa levar o maior nível de informação possível para o produtor, enfim, para o homem do campo, para o empresário do agronegócio. Muito bom. Já está acertado já e aguardamos aí as suas avaliações, separando tópicos aí do que se pretende fazer com a reforma tributária e de como isso incide diretamente numa série de fatores e no agronegócio de modo geral. Porque é muito fácil, né? Alguém solta o rojão, aí todo mundo está lá embaixo na comemoração de Ano Novo, de aniversário. Oh, que bonito! Olha, tem estrelinha. Olha, fez papá, 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 papá.
Só que alguém pagou o rojão, né? Os fogos de artifício, né, BBG? Alguém pagou. Bota rojão nisso, né? Quero ver quem vai segurar esse rojão, né? É Infelizmente. aquele rojão de vara, que sobe bem alto, vai lá em cima. Quero ver quem vai segurar a vara do rojão. BBG, bom final de semana para você. Foi bom ter você mais uma vez com a gente aqui e até a próxima. Obrigado, Tavinho. Foi ótimo participar mais uma vez. Um ótimo final de semana para você. Um Aí, abraço. longa vida e próspera. Até a próxima.